Goiás. Mas quem é confiável e muito confiável é o professor Márcio Manuel, oficial do Exército Brasileiro, ambientalista, geógrafo e um grande intelectual, um professor. Em Goiás, Lucas, é impressionante, onde a gente vai tem um aluno do professor Márcio Manuel. Onde você vai, sou aluno do professor Márcio Manuel, fui aluno do professor Márcio Manuel. Em um outro veículo que a gente trabalha também, tem muitos advogados que vão lá e encontram com o professor Márcio Manuel. Fui aluna do professor Márcio Manuel. Impressionante o Márcio Manuel. Professor, como vai? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Pop. Muito boa tarde, meu querido Tiago Humberto. Boa tarde também ao Lucas Nogueira. É um prazer falar com o público da Rádio Pop, FM 104,9 de Uruaçu, a maior audiência do norte goiano. E meu abraço fraterno e cordial ao prefeito Valmir Pedro. Professor, você está devendo uma visita para nós aqui em Uruaçu, hein? Na Serra da Mesa. O senhor que gosta muito, nada bem, no Exército, foi um dos principais nadadores. Era quase um marinheiro, só não nadava bem porque não era marinheiro, era do Exército. E está devendo essa visita para a gente. Inclusive, eu estive aí no meu último ano do curso de Geografia, por ocasião da subida das águas do represamento aí da Serra da Mesa, e fizemos aí várias pesquisas. Inclusive, coletamos animais que a água ia subindo e eles iam subindo para as árvores, e nós coletamos esses animais para não morrer afogados. Fizemos um trabalho muito bom aí, por ocasião da construção de Serra da Mesa. Falando de animal, professor, o senhor sabe qual é o animal que comem com rabo? Ah, não! Vixe, Maria. Sei não. Professor, momento quinta série, né? Turma do Fundão, quinta série. Só quem assistiu Chaves vai saber essa resposta. Agora você vai responder. Qual que é? Quem que é? Você acredita que eu esqueci? Ah, não! Eu esqueci, eu achei que o pernoite, né, professor? Eu esqueci. Pernoite no quartel, não vai embora hoje. Rancho até 48 horas. Ô, professor, agora falando sério da situação lá do litoral de São Paulo, o senhor conhece muito bem o Brasil, outros países também, uma tragédia, aí a gente vem aquela frase de efeito, né, professor? Tragédia anunciada, e o poder público, professor, parece que não faz nada para salvar essas vidas, professor. O que se passa? Porque a gente conversava ontem com o gerente do Cimego e ele explicava que a previsão dava de que aconteceria aquela quantidade de chuvas naquele local e aquelas pessoas não foram retiradas, professor. Por que a gente está tão atrasado no combate a essas tragédias, professor? Exatamente. E ontem à noite, por volta das 20 horas, eram 37 mortos. Hoje o número já são 44 mortes, 35 desaparecidos, o que significa que o número de mortes pode chegar a 75, lamentavelmente. É uma somatória de situações, evidentemente que São Sebastião, Bertioga, Guarujá, Ilhabela, Maresias, Caraguatatuba e Ubatuba, essas cidades que já estão aí em situação de calamidade pública, decretada pelo o governo de São Paulo, o Tarcísio Freitas, e também foi declarado 3 dias de luto para todo o estado de São Paulo. Tiago, o ponto principal aí é que, além dessas cidades que eu citei, nós temos várias vilas, vários povoados que foram ocupados de maneira sem planejamento, foram ocupadas até mesmo pelos balneários turísticos da região e de maneira desordenada e ocupando a chamada área de risco, com desmatamento, com muita chuva. Então há infiltração, o solo fica altamente permeável e há esse deslocamento de terras. É claro que nós temos ali também o que chamamos de chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? Oro do grego significa montanha. Então você pode chamar de chuva orográfica, chuva de montanha, chuva de planalto, chuva de relevo, chuva serrana.
Aí o que acontece? Muito calor, verão, alta temperatura, os ventos partem do Oceano Atlântico para o continente e essa umidade sobe. Ao subir, cai as chuvas todas de uma vez ali naquele lugar. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí em algumas cidades, como São Sebastião, como Guarujá, tivemos algo em torno aí de 600 milímetros. Isso significa que são 600 litros em 1 metro quadrado. Agora imagine você pegar 1 metro quadrado e você despejar aí uma caixa d'água com 500, 600 litros em 1 metro quadrado. Então é muita chuva. As autoridades já sabiam disso. Evidentemente que houve uma ação rápida, não só do presidente Lula, mas 9 ministros foram para lá, deixaram de lado as diferenças políticas existentes entre o presidente Lula, entre o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e entre o prefeito de São Sebastião, que é o Felipe Augusto, deixaram de lado as diferenças políticas e juntos já levaram 400 homens do Exército Brasileiro para a construção de pontes, para a construção de algumas barreiras, autoridades da Defesa Civil. Então, a impressão que se tem é que nós teremos aí um ataque à construção da rodovia Rio-Santos, que tem 12 pontos de bloqueio, ela praticamente foi destruída. Também a rodovia Mogi-Bertioga, que está sem previsão de liberação, são 1.700 pessoas desabrigadas, e o governo federal vai priorizar 2 coisas, meu querido Tiago Humberto, Lucas Nogueira e ouvintes da Rádio Pop 104,9. Primeiro, construção da Rio Santos. Segundo, construção de casas. Dentro do Minha Casa Minha Vida, vai ser liberado também o salário família para as pessoas. Então, várias providências serão tomadas para as cidades que foram decretadas de calamidade pública. Posso ir lá? Vai lá. Porque assim, professor, estávamos conversando ontem com o André Amorim e ele falou, né, da importância do monitoramento dessas regiões. E aí eu trouxe o exemplo aqui no estado de Goiás, teve o Nordeste Solidário no ano passado, e onde tivemos vários apoios, corpo de bombeiro, o monitoramento, a prevenção. Falta isso para o poder público, professor, esse monitoramento, porque vamos lá, em um ano é na Bahia, no outro ano é em São Paulo, daqui uns dias poderá ser em Minas, depois no Rio de Janeiro. Falta esse monitoramento do poder público para evitar esse tipo de tragédia que está acontecendo com frequência, professor? Falta sim. Falta, é necessário que antecipemos a natureza, é necessário que saibamos que a ocupação de área de risco, ela não perdoa, a natureza cobra isso. Você citou bem aí o ano passado, Rio de Janeiro. Quem não se lembra da região serrana do Rio de Janeiro, onde nós tivemos aí dezenas de mortes, e que outras regiões, você citou também a Bahia, e que as autoridades nem sempre antecipam a natureza. De que maneira, Tiago e Lucas Nogueira? De que maneira? Evitando ocupação de área de risco, levando essas pessoas, o próprio Lula falou na reunião ontem, junto com autoridades da Defesa Civil e junto com autoridades políticas do Estado e dos municípios atingidos, escolham um local, um terreno que possa ser construído aí casas do programa, melhor dizendo, Minha Casa Minha Vida, para que isso não aconteça mais. Por que isso não foi feito antes? Não foi feito antes porque, com o passar dos anos, vale lembrar que nunca, repito, nunca aconteceu esse tipo de tragédia, essa quantidade de chuvas,
em São Sebastião, em Bertioga, em Guarujá, em Ilhabela, em Maresias, em Caraguatatuba e Ubatuba. Nunca aconteceu. Teve uma muito forte há 75 anos atrás, mas dessa forma não. E outra, qual o grande erro? Você, Lucas Nogueira e Tiago Humberto são sensíveis aos fatos. Por que os turistas do entorno da região metropolitana de São Paulo desceram a serra? Se eles tinham a previsão que nós teríamos essas chuvas orográficas, por que deixaram milhões de turistas descerem a serra, vindo do interior de São Paulo, vindo da região metropolitana de São Paulo, do ABCD paulista? Porque todo ano é isso, carnaval todo ano, eles descem a serra e vão para essas regiões para se divertirem. Carnaval, praia, calor, é o turismo que é muito forte. Então, infelizmente, às vezes, os gestores públicos priorizam o lucro do turismo e contam com o fato de não ter esse tipo de situação. E eles esquecem de chamar um meteorologista, um geólogo que conhece do solo, que conhece das rochas, que sabe a situação, um ambientalista que identifica, um biólogo também, que identifica